Olá, Cissa. Vamos conectar aqui, esperar a professora Vanessa. Estou assim, Vanessa, só não estou te vendo ainda. Só um instantinho, pessoal. Vamos convidar aqui a professora Vanessa novamente. Problemas técnicos. Sim, isso. Eu acho que todos nós conseguimos te ouvir, mas não conseguimos te ver, Vanessa. Você quer entrar de algum outro dispositivo? Só um instante, pessoal. Vamos tentar novamente. Vamos ver se agora dá certo. Ainda não. Verdade. Ok, então você que tem que iniciar a live na sua página. Só um instante, pessoal. Só um instante. Peço a paciência de vocês. Só mais um pouquinho, pessoal. Aham, sem câmera ainda, Vanessa. Deu certo agora, Vanessa? Tá aparecendo só a minha imagem aqui, Vanessa. Tem, você quer trocar de dispositivo? Tá, ok. Pode fazer o convite novamente. Olá, pessoal. Rafaela, Líbia, Sandra. Só aguardando um instantinho. Vamos ver se a gente consegue conectar com a professora Vanessa. Agora sim. Cheguei! Cheguei. Olá, Agora agora tem sim, que arrumar Vanessa. o motivo aqui. Deixa eu ver. Peraí, o outro tava bonitinho. Peraí, gente. Olá, Líbia. Tudo Não, gente, certinho? tremedeira. Não, sem ficar nervosa. Não, eu tô arrumando aqui o celular para parar. Agora eu tô vendo aí. Ficou. Deixa eu só voltar um Você tá pouquinho aqui. conseguindo ver meu rosto direitinho? Como é que Tá tá? perfeito. Meu. Ai, acho que agora vai. Só não balançar a mesa. Deixa eu ver se melhorou aqui. Eu tô vendo pelo tablet que meu rosto não tá aparecendo. Ah, Ai, vamos lá. certinho? Tá tudo certo. Agora foi. Agora foi. Quer esperar um pouquinho? Podemos começar. Podemos começar, né? E eu vou acompanhando aqui. Então tá.
Vanessa, aí na sua tentativa com a tecnologia, falando de tecnologia, estamos nós aqui lutando com a tecnologia para conseguir conectar na live, né? Ainda bem que deu tudo certo agora. Eu acho que o próprio Instagram hoje está com alguns problemas, está difícil de fazer a conexão. Então, Vanessa, obrigada por aceitar o convite para vir aqui falar com a gente um pouquinho dessa que é a sua especialidade, trabalhar com a tecnologia, com a inovação na educação, né? E não tem momento melhor para a gente falar disso do que esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Se nós formos pensar, nós dormimos em uma... nós vamos dormir com uma educação analógica e nós acordamos com uma educação completamente digital. Né? Eu acho assim que é válido a gente refletir antes de pensar na tecnologia em tempo do Covid-19, o que é tecnologia. Acho que muita gente, quando a gente pensa assim, o que é tecnologia, a primeira imagem que vem na cabeça da pessoa é tablet, celular, computador, né? Porque é o que está na nossa realidade. Mas acho que é interessante a gente comentar que a tecnologia ela sempre esteve aí, principalmente na vida do professor. Tecnologia, a gente fala que tecnologia é um conjunto de métodos, de procedimentos, todas aquelas ferramentas que a gente, de alguma forma, aplica na nossa realidade para nos ajudar. Então, assim, como professoras, somos professoras também, e assim como várias pessoas que estão aqui assistindo a live também, a tecnologia, então, sempre esteve presente, né? Tanto que os professores antigamente com quadro, com giz, até mesmo com a lâmina, né? Os slides, as lâminazinhas que faziam aquele barulhinho, trocando assim, o mimeógrafo lá, imprimindo prova com cheiro de álcool. Então, são as tecnologias, são aqueles processos, são aquelas ferramentas, né, os métodos que a gente utiliza na nossa vida para ajudar. Mas, pensando agora no Covid, a nossa realidade tecnológica é realmente computadores, tablets, porque são as tecnologias que estão nos dando suporte na área de educação para passar por esse momento, né? Mas isso, as tecnologias digitais, né? Estão aí nos ajudando, porque nesse momento, igual você falou, todo mundo está isolado socialmente, mas virtualmente estamos conectados, temos aí, ainda bem, né, com a tecnologia digital, todo esse aparato tecnológico nos auxiliando para que a educação não pare, né? Todo mundo está falando, né, esse mesmo discurso, que não é férias, cada um está trabalhando, né? Os pais estão trabalhando em casa, os filhos estão em casa estudando, então tem que até criar uma rotina, né? Uma nova organização desta rotina, onde todo mundo está, cada um está vivendo o seu Big Brother, né? Nas suas casas. Com certeza. E eu penso que o professor, nesse momento, ele tem que se apoiar muito à tecnologia, né? Essas tecnologias digitais. Mas não só o professor, né, Vanessa? A gente teve uma conversa esses dias para trás de como que, às vezes, sempre pensamos mais a perspectiva na relação professor e tecnologia, mas a gente tem que lembrar que nesse momento agora que nós estamos vivendo, a relação estudante e tecnologia também é essencial a gente fazer essa análise de como é essa relação do estudante com a tecnologia. Porque a gente pensa assim, no cenário, né, antes desse Covid-19, o que a gente tinha era bem contrastante. A gente tinha aquele aluno na era digital, com tablet, celular, conectado 24 horas por dia, e do outro lado, a maioria dos professores ainda, né, lecionando ali de forma análoga, com quadro, com giz, às vezes uma folha ali, outra folha aqui, um PowerPoint aqui. Então, assim, agora com esse contraste do dia para o outro, a gente sair da sala de aula e ainda assim a gente tem que levar conteúdo para os alunos, nós estamos entrando, né, no professor digital realmente. Né? Mas o que você acha dessa relação do estudante com a tecnologia? Você acha que ele está pronto? Nós estamos pensando aqui na educação básica. Você acha que ele está pronto para essa relação com a tecnologia na perspectiva de aprendizagem? Olha, eu acho que nesse momento, professor e aluno estão aprendendo juntos, né? Porque Mark Prensky, né, usou o termo de nativos digitais para essa geração que já mexe com o celular, tudo. Mas quando a gente fala para usar este dispositivo aqui no ensino, aí já não é a mesma coisa, né? Ele tem uma ferramenta super importante, assim, para a educação dele, para o aprendizado, é o celular.
né? Ele tem todas as informações ali. Mas de que forma? Será que apenas ter o acesso à informação é o aprendizado? Né? De que forma a gente pode utilizar isso aí? Então, o aluno, né, o nosso aluno digital, né, ele é nativo, mas ele tem que aprender também a usar esses recursos para aprender. Temos aí eu acho que agora, né, infelizmente, teve que acontecer dessa forma, para que todos vejam a importância do ensino à distância, né? Antes, alguns já ficavam meio apreensivos, né? Assim, eu não vou fazer um curso à distância porque não funciona. Mas hoje você está obrigado, né, a participar, a usar um ambiente virtual ali para dar uma aula. Então, aluno todo mundo, são novos papéis. Professor e aluno estão desenvolvendo novos papéis no ambiente online. De que forma eu vou passar o conteúdo, né, para o meu aluno? De que forma o aluno vai usar o celular, o computador para aprender? Porque são novos papéis nesse novo contexto educacional. Sim. E que, principalmente, eu fico pensando assim, né, não só na capacitação docente, porque são várias, a gente está assim, é um turbilhão, um tsunami de informações chegando para a gente a todo momento. Nos grupos aí do WhatsApp, são PDFs que enviam mostrando sites, dicas. Então, assim, informação a gente tem. O aluno da mesma forma. Mas aí a gente tem que entrar também com uma curadoria digital, né? Fazer um filtro aí desses recursos e ensinar para os nossos alunos também, né? Até para evitar aí a disseminação de fake news, né? Eu mesma tive que puxar a orelha de um pessoal no Facebook lá, conhecido, que publica sem antes abrir a matéria. Aí, quando eu cliquei lá, era uma reportagem de 2013, falando que estava acontecendo saques lá numa cidade do interior de São Paulo. Então, assim, eu acho que professor e aluno, nesse momento, nós estamos no mesmo barco, aprendendo. O aluno que a gente quer que o aluno seja autônomo na aula presencial, que desenvolva essa autonomia. Ele tem que ter essa autonomia também agora no ensino à distância, porque o professor não está ali do lado dele. Muda, né? Ele tem que ter essa organização para ter o horário dele, continuar com o horário dos estudos, ter um ambiente, igual eu estava conversando com alguns alunos, que eu fiz uma enquete lá no InoveProf, aí alguns falaram dessa dificuldade em ter um ambiente para estudar, né? Deve ser assim que a casa está cheia, não tem ali um local sossegado, né? Então, a gente vai aprendendo, tem que reorganizar a vida de cada um. Né? Eu mesma tenho meu cantinho aqui, que eu preciso também do meu horário para poder trabalhar. E olha que a gente está trabalhando muito, né, Bela? Não só com atividades de trabalho, mesmo com os nossos alunos. Quando a gente não estava com home office, viu, Vanessa? Mas é verdade. Aprender novas ferramentas aí para continuar dando aula, né? Ao mesmo tempo, eu acho que o professor está tirando um momento para continuar os trabalhos. Eu acho que todo mundo pensa que o professor está de férias, mas não está de férias. Muito pelo contrário, ele está trabalhando em dobro. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que trabalhar, cumprir as atividades, nós temos ainda que nos preocuparmos com essa capacitação. Realmente é o que eu falei, nós dormimos em uma educação analógica e acordamos em uma educação digital. Então, assim, nem o governo, se a gente for parar, nenhum governo estava preparado para isso, na perspectiva de educação. Né? Então, assim, acho que a solução que eles encontraram ali é mais simples, se realmente for levar tudo para o lado digital, mas tem vários desafios, que é o que você mencionou. Né? A gente tem que pensar também em realidade. Né? Há pouco tempo saiu uma pesquisa falando que 37% dos jovens de 10 a 24 anos não têm acesso à internet. Então, assim, se a educação é para todos, é o que está na nossa Constituição. Nesse momento que nós temos que levar a educação para os nossos alunos, será que realmente está chegando a todos? Então fica aí também esse questionamento, a gente tem que pensar isso, pensar um programa do governo, né, uma ação para a gente poder contornar esse cenário. Mas o que é realmente, o que chama mais atenção é como que pegou todo mundo despreparado. Né? Isso, essa analogia que você fez, que a gente dormiu analógico e acordou digital, em algumas escolas a gente percebe assim que eles já utilizavam algumas plataformas, né? Alguns ambientes virtuais de aprendizagem, que a gente chama aí de AVA, outros utilizavam assim, em paralelo às suas aulas presenciais, mas nunca 100%.
né? Agora a gente está aprendendo a se comportar, mandar as atividades, e até isso que eu fico incomodada é com a questão assim do número de atividades, porque os alunos também recebem esse tsunami de todas as, né, as disciplinas ali, o conteúdo, e aí vai estudar. Então a gente tem que dosar e sempre levar, o que eu penso o ensino, ele é centrado no aluno. Se a gente preza isso, as metodologias ativas falam sobre isso, né? O ensino, o aluno é o protagonista no ensino presencial. No ensino à distância também, né? A gente tem que pensar no nosso aluno, não é apenas jogar lá, né, fazer o upload dos documentos, dos PDFs, atividades, e aí aquele ambiente virtual, essa é a minha opinião, transforma-se num grande repositório de material. O aluno vai continuar sendo passivo ali, né? E aí a gente mescla. Nós duas somos professoras de inglês, né? A gente gosta muito de atividade que o aluno põe a mão na massa. Ele tem que falar, tem que produzir, tem que ver, né? O nosso feedback do nosso aluno é esse, é ele produzir textos, conversar. E aí a gente precisa, de que forma a gente vai fazer isso também no ambiente virtual? Pedindo para ele criar um podcast, né? Uma atividade assim mais interativa. Um canal a gente do tem YouTube, ou até mesmo as próprias lives também, né? Não é? Eu dei uma dica, até eu coloquei, a Fê tá falando que tá sem som. Será que voltou? Dá um joinha, pessoal. Porque hoje tá tudo instável. O WhatsApp teve problema. Instável. Aqui no Instagram também, as lives mais cedo também tiveram problema, tava travando. Aí dá só um joinha para nós, por favor, para ver se vocês estão ouvindo. Tá? A imagem tá boa? Tá congelada ou não? Alguém comentou aí antes que a imagem estava congelada. O joinha. Ah, beleza. Ei, Pamela. Tem uns conhecidos. Aí. Ai, tem o Bernardo aí também. Então, é interessante essa perspectiva, o que você mencionou das plataformas na escola. A gente tem grandes grupos, igual a Eleva, né? A gente estava comentando como que eles estavam realmente preparados. É uma gestão escolar que tem uma visão à frente, né? O que nós estamos pensando nessas plataformas, nos abas, né? Os alunos terem esse acesso, terem aulas online, terem conteúdos disponibilizados para ele, é uma realidade que eu diria de muito poucas escolas aqui no Brasil. Provavelmente 10%, né? 20% das escolas que a gente tem aqui. E pensando assim, na perspectiva da escola particular, se a gente for levar para a escola pública, é muito complicado. Né? Esse dia eu parei para refletir, muitas escolas estão criando essas plataformas agora em meio a essa crise que a gente está vivendo com o Covid-19, mas como que o gestor, né, o diretor ali, o coordenador pedagógico de uma instituição pública, como que ele vai trabalhar essa situação? Né? Ele vai ter que passar ali, ligar para pai, para mãe, pedir e-mail, pedir WhatsApp, o governo vai criar essa plataforma, o que vai acontecer? Então, assim, é um cenário... Pode falar. Não, igual você está falando nesse cenário, eu acho que depois, né, eu fico pensando já no pós. Sim, temos que pensar. Né? Será que aí, depois desse problema todo que ficou 100% online, né, essa dependência de recursos tecnológicos, Sim. É necessário fazer a capacitação do professor, né? Isso, eu trabalho com isso, capacitação, porque eu penso que as ferramentas tecnológicas nós temos aí à nossa disposição, recursos gratuitos que atendem muito bem, mas o professor está preparado? E aí, nesse momento, nós estamos, né, aprendendo o carro em movimento e trocando o pneu ali, simultaneamente, né? Você aprende um recurso e coloca já em prática. É todo um processo, leva tempo, né? Essa aceitação das ferramentas. E aí eu espero que nesse pós, as instituições, né, os órgãos públicos aí prestem atenção para isso. A necessidade da implantação de uma internet de qualidade nas escolas públicas, que eu fico incomodada pensando aqui, de que forma as escolas estão adotando, quais são as estratégias? Aí eu deixo até essa pergunta para os nossos participantes aqui, quem for de escola pública, seja da esfera municipal ou estadual,
Sim. Quais são as estratégias que cada escola está fazendo nesse momento aí, né? Porque a gente sabe das limitações, né? Essa daí é uma dor que eu gosto muito de ouvir, sabe, Bela? Quando eu dou esses workshops assim, eu gosto de ouvir e tem muitos professores da rede pública que participam. Sim. E aí eles falam que esse é o problema número um. É a internet que não tem. Às vezes são laboratórios de informática que ficam fechados, aí com isso o aparelho ali, né, os computadores ficam obsoletos. Então, como é que eles estão fazendo agora, nesse momento que está cada um na sua casa? O aluno, será que ele tem acesso nem pelo celular, mas aí é um 4G ou um 3G? Né? Fica aqui a nossa Eu dúvida. concordo com você, Vanessa. A gente tem que levar esse questionamento, levantar esse questionamento, sim, porque pensar em perspectivas. A gente tem a perspectiva da escola particular, que ela vai conseguir contornar a situação numa velocidade muito maior. Né? Ela tem um recurso para isso, ela tem uma gestão, ela tem uma equipe montada, ela tem condições de treinar os professores de um dia para a noite, montar esses workshops online, no sentido de que agora a gente não pode comparecer para esses treinamentos também, mas a gente tem que pensar nas diversas realidades do país e realmente eu acho que a escola pública, o aluno da escola pública, ele vai ser o mais prejudicado, né? Assim como ele já é em diferentes contextos quando a gente pensa na educação pública no país. E fica também a crítica, essa questão da falta da escola olhar para o professor. Eu acredito que, normalmente, a escola ela espera chegar no momento de crise e ela cobra do professor estar apto para lidar com essa situação. Então, a escola ela não pensa na capacitação, ela nunca pensa no preparar para quando chegar a crise, ela ter uma equipe totalmente ali apta a lidar com o que vai aparecer. Então, assim, a capacitação para o profissional, a capacitação para o professor, ou fica por conta dele, ou é quando aparecem esses momentos e a escola realmente acorda para a realidade, ela fala, não, então vamos capacitar, vamos oferecer o curso, vamos preparar. Porque vamos pensar, a tecnologia, essa parte digital, ela já está aí há muito tempo. E ela não é recente na vida do professor, ela também não é recente na vida do aluno, ela está ali há muito tempo. Então, assim, se a gente pensar de ferramentas básicas, quando eu estava na faculdade, isso foi em 2010, eu já utilizava o PowerPoint na minha aula, eu já passava Ai, meu vídeos Deus, no vou falar YouTube, de assim, já tinha grupo no Facebook, né? Era moda criar os grupos no Facebook para o aluno falar inglês lá, Então, deixa eu compartilhar falar. vídeo. Então, assim, é uma Você coisa que falou aí não de é rede atual. social, eu sou da época do Orkut. Eu Já também. tem e ainda tem pesquisas, né? Se for buscar aí lá da UFMG, inclusive, dissertação, acho que tem tese também na época falando, usando o Orkut como ambiente de aprendizagem, né? Na época Sim, tinha as as redes sociais comunidades. são um A ótimo gente podia... ambiente para aprendizagem, concordo. Uhum. Eu mesma, na minha dissertação, eu trabalhei sobre as ferramentas da Web 2.0, que foi aquele boom onde democratizou a internet, né? Antigamente, quem era só um web designer poderia colocar o conteúdo ali na web. Sim. Aí depois, com essas ferramentas da Web 2, blogs, podcasts, redes sociais, todo mundo que está aqui presente tem a capacidade, né, de publicar, ser autor também. Né? Nós éramos pessoas ali que só assistiam, né, passivamente, agora somos produtores, né? Colocamos conteúdo e até a gente ser influenciadores, né? E eu acho bacana essa democratização, mas ao mesmo tempo que a gente está falando disso, dessas ferramentas que já estão aí, e principalmente essas que eu trabalhei, não tinha nenhum propósito educacional. Nós, professores, que a gente enxerga ali, ó, podcast, eu posso criar uma atividade com o meu aluno ali, né, fazer um listening, ou ele produzir também. Então, a gente enxerga de acordo com a nossa necessidade. E aí que eu falo, quando eu deixo muitas dicas no Inove Prof, né? Eu estou até num ritmo ali Acompanhe. A página da frenético, Vanessa é criando ótima, visual. acompanhe. Ai, que bom. Eu coloco lá, assim, o que eu primeiro testo, vejo a funcionalidade ali daquele aplicativo ou de um site, uma plataforma, eu faço o teste. Essa curadoria que nós acabamos de conversar é boa. A função dá para atingir não só a minha área da língua inglesa, mas de outras disciplinas.
Então, publico. Aí eu faço o post, faço a videoaula. Agora mesmo, estou colocando muitas dicas para esse momento de ensino online. Aí eu converso com professores aí, Distrito Federal, teve uma professora eu confundi, não sei se é Roraima ou Rondônia, mas assim, pessoas que eu nunca vi, nem sei se eu conseguiria conhecê-las pessoalmente, né, em um evento assim, quando reúne outros professores, né, de diferentes estados, mas agora a tecnologia digital está proporcionando isso. E o que eu quero até deixar aqui um convite para os nossos participantes aqui, vamos formar essa comunidade mesmo. Professor tem que ser unido, né? Eu gosto de falar isso, trabalhar colaborativo. A gente pede para os nossos alunos saber trabalhar em grupo, ouvir. Por isso que eu gosto dessa parte sobre startups, empreendedorismo, porque um ecossistema. Isso é uma habilidade socioemocional também, né? Isso é uma habilidade socioemocional, esse trabalhar em equipe. Aliás, o meu post amanhã na Grow vai ser sobre a solidão que é a profissão do professor. Eu acredito que ser professor é uma das profissões mais assim solitárias que existem, por causa dessa falta mesmo do trabalhar em equipe, do compartilhar o material. E agora, nesse momento que tem esse desafio à nossa frente, agora mais do que nunca a gente precisa se unir, a gente precisa compartilhar, a gente precisa ajudar, né? Principalmente nesse momento. Acho que esse é o momento de ajuda mesmo, né? Nós, da área, né, da educacional, as pessoas, a gente está trabalhando, está ajudando da forma que a gente pode, né? Então, nós, professores, a gente que tem aí mais uma afinidade, né, com os recursos tecnológicos, a gente coloca à disposição, eu também coloco ali para tirar dúvidas das pessoas que estão mandando áudio, para tirar a dúvida mesmo. Esse é o momento. É um ajudando o outro. Muitos likes aí, né? Nesse momento. Eu tenho aqui, ó, chuva. Vamos lá, nossos recursos tecnológicos aqui, ó. Mas eu quero falar isso assim, é que a gente não pode entrar em pânico nesse momento. Com certeza. Dá vontade, às vezes, de sair correndo? Dá, né? Porque é muita informação. A gente tem que saber, igual o computador, saber processar essas informações. Sim. E é um trabalho em equipe nesse momento. Cada escola está se organizando da melhor forma para ajudar o seu aluno, né? Eu vejo assim que é uma tríade. Professor, coordenador. Quando eu falo coordenador, estou colocando gestor, vamos dizer assim, né? Os gestores e os pais. Essa tríade está protegendo ali o nosso aluno, o nosso estudante. Então, nós, né, principalmente ali, gestão, professor tem que estar conversando, né, falando a mesma língua, porque se lá de cima começam assim a falar, porque tem que postar isso, fazer aquilo, não sei o quê, vai ter um excesso de atividade para os nossos alunos, que eles vão ficar também... Aí eu falo que seria até uma gamificação ao contrário. Você quer incentivar o aluno, né? Quer que ele tenha troféus ali, que ganhe os distintivos ali, dentro de um ambiente virtual, mas ele vai ficar amedrontado, né? Que tanto de atividade é essa? É muito difícil. E aí, só para finalizar essa questão dos ambientes virtuais, eu acho que é importante também disponibilizar que o aluno não está acostumado a trabalhar, né, a estudar dentro de um ambiente virtual. As instituições que já têm os seus ambientes, seja Moodle, Google Classroom, Teams, Blackboard, né, Canvas, essas plataformas são muito boas, né? Eu falo assim, te atendendo, tá joia. Mas façam também tutoriais para o aluno, até para o pai do aluno, porque hoje em dia o pai, a mãe, está exercendo ali o papel do professor também para orientar ali a criança, porque são crianças, né, jovens que estão dentro desse ambiente virtual, que teria essa experiência mais para frente no ensino superior, né, em alguns casos. Com certeza. Então, coloca também no pai. As instituições têm que pensar no pai. Vamos disponibilizar aqui um tutorial explicando aqui a ferramenta, rapidinho ali de 3 minutos, dá para explicar muita coisa. Manda, porque o pai também, imagino, está trabalhando dentro de casa
tem que cuidar, né, dos filhos, ajudá-los. Então, a gente tem que pensar também para a questão da empatia, né? A gente está falando aí de alguns com certeza. emocional, né? É aquela questão, Então, as 5 horas que o aluno tinha ali com o professor, ela agora é do pai e da mãe dentro de casa, além do home office do pai e da mãe. E querendo ou não, como nós, como instituição, como gestores, como coordenadores e professores, nós não nos preparamos para esse momento, e não preparamos nossos alunos, não houve esse letramento digital. Ficou exato. agora a responsabilidade do pai e da mãe fazer esse letramento digital do aluno também em casa. Então, se eles não, claro, eles não têm esse conhecimento. Então, cabe à escola também, cabe ao professor, à equipe ali acadêmica, eles se unirem, criarem os tutoriais. A Anessa, é uma ótima ideia fazer esses tutoriais também. Mas também mostrar para os pais as diferentes ferramentas. Às vezes, a escola opta por uma ferramenta, mas às vezes a criança não se identifica ali dentro de casa com aquela ferramenta também. Então, acho que tem que levar para os pais a opção fora daquilo que a escola está levando também. Porque acaba, quando a gente fala em tecnologia, também tem essa questão do se adaptar a uma ferramenta mais que você se adapta a outra. Às vezes, seguir só aquela que a escola propõe também, não, às vezes não é nem sempre a melhor opção, né? Então, assim, o que... Pode, né, outras ferramentas, não só Com dentro certeza. do ambiente virtual ali, você pode integrar por exemplo, os sites aí, como o Kahoot, o Quizzes, Eles adoram. né? Dá para fazer. E esses dois eu deixo até a dica aqui. Eu estou trabalhando mais atualmente com o Quizzes, estou adorando, porque tem o Muito recurso bom também de para utilizar. ele vai fazer ali um exercício dentro da sua disciplina, mas no estilo de jogo, gamificado. Então, você pode integrar esses recursos, né, colocá-los dentro da plataforma que você está trabalhando hoje em dia, né? E depois pode usar o método ao vivo na sala de aula também, se tem disponível ali um projetor, o computador ali com seus alunos, né? Tem essa versão também, né? Tem muitas ferramentas aí para a gente utilizar, mas aí, aquela coisa, não vou utilizar porque senão vai ficar assim, vai cair no modismo, tem que levar em consideração o propósito pedagógico ali, Com certeza. né? O Não aluno é vai só achar porque que o jogo, porque é divertido. aí fica, vai ter Kahoot? Não, tem que Não, pensar não. nisso, né? Tem que ter, com certeza, tem que ter o propósito pedagógico. Não é só mandar o jogo, deixa eu mandar um jogo, deixa eu mandar um vídeo porque é divertido. Não. Qual que é a intenção por trás disso? Com certeza. E é interessante você mencionar essas ferramentas, porque eu acredito que pós essa crise, assim que nós retornarmos à sala de aula, eu acredito que a nossa dinâmica dentro de sala vai mudar completamente. Porque o que eu ainda presenciava no cenário ainda dentro da escola eram professores que às vezes não procuravam, né? Eles não procuravam se capacitar, não procuravam ferramentas além de quadro, PowerPoint, por medo, insegurança. A gente sempre tem essa insegurança do que tudo que é novo, né? E a gente tende a ficar na zona de conforto ali. Então, Sim. assim, agora que nós somos, né, o que eu comentei com a Vanessa mais cedo, nós não fomos tirados da zona de conforto, nós somos chutados da nossa zona de conforto e falando, ó, se vira, a educação agora está tomando um outro rumo. A educação agora vai ser educação pré-Covid e pós-Covid. É uma Pior que é. mudança, né? Mas é uma mudança que ninguém esperava e bem, assim, forçada, né? Que eu acho que o que seria a BNCC, ela já previa essa questão dessa educação digital e a gente trabalhar mais com tecnologias nas diferentes áreas, mas ia ser um processo ao longo desse ano. Então, chegou tudo, olha, você tem um mês, amanhã a gente já tem que estar trabalhando com alguma coisa na plataforma para os nossos alunos. Então, assim, foi do dia para a noite. Então, eu acho que pós-Covid, pós-quarentena, eu fico muito feliz em saber que a realidade da sala de aula vai mudar, porque me incomodava um pouco estar ali trabalhando, às vezes, com alguns profissionais que não queriam procurar se capacitar, não queriam procurar levar nada de novo para os alunos. E eu, igual eu falei com você, são alunos digitais. A gente não tem como Sim. viver alunos digitais e professores analógicos ali, não. A gente tem que quebrar esse contraste aí, a gente tem que andar alinhado. Porque Então, as pessoas costumam falar, né, da questão do choque de geração, né? se O posso, século XXI, alunos do século XXI com professores ali século XX,
imigrantes digitais, né? Vamos lá. E num cenário que ainda continua com aqueles moldes da escola fordista, do século XIX, né? Uma coisa que me incomoda é o layout da sala de aula, carteiras enfileiradas. Mas ali depende do professor, né? Como eu disse e repito, da proposta pedagógica dele ali, pode mexer. Às vezes, quem vê minha sala, dependendo de alguma atividade, assim, eu gosto muito de fazer trabalhos em grupos, né? E aí quem vê pensa, que bagunça, é caos. Não, mas dentro da teoria do caos, né, tem um sistema adaptativo ali, complexo. Olha só que lindo, Vera Menezes vai gostar de ver essa live aqui. Mas tem dentro ali daquela bagunça, é uma bagunça criativa. Eles estão produzindo. Né? E eu adoro ver o resultado desses trabalhos, sabe? Quando eles apresentam, fazem ali desenhos, né? Usando mapa de empatia, o pensamento visual. Eu gosto de trabalhar isso dentro ali da sala de aula. E você vê que esses alunos, eles têm um potencial, muitos ali nem sabem, né? Ficam, às vezes, ali escondendo. E eles têm o potencial que nós, professores, temos que instigar. Olha, vocês têm condições que... Eu tenho alunos artistas, desenho, assim, que eu fico... se eu tivesse esse dom, gente. Desenha tão bem. Tá rindo, né, Pâmela? Mas é verdade. Mas, assim, eu gosto e eu tento estimular esses alunos que têm esse dom artístico para o desenho, para a música. Sim. Coloca isso até para compartilhar com os colegas. Ele está ensinando um colega ali, né? A gente fala, quem ensina aprende 2 vezes. E aí, quando ele assume esse papel de protagonista, ele vai dar mais importância, né? Vai ser mais um ensino significativo para ele, né? Com certeza, aprendizagem significativa. Ver o seu aluno progredindo e mais para frente aí, seguindo a sua carreira, né? Acadêmica, seja aí, né? Mas, Vanessa, vamos lá. Agora entrando bem na sua área, a Vanessa é a rainha dos gadgets, da tecnologia. Eu aprendo muito com a Vanessa. Quando eu convidei a Vanessa para fazer essa live, foi porque ela é a professora, ao meu ver, assim, especialista quando a questão é tecnologia dentro de sala de aula e fora de sala de aula também. Então, assim, eu me inspiro na Vanessa, ela é um papel, assim, para mim, que eu olho para ela e falo, quero chegar ao nível da Vanessa em relação à tecnologia. E como estamos vivendo esse momento, a minha perspectiva aqui... Olha lá, muitos likes subindo. Agora eu não sei, eu acho que eu tô em cima, mas agora há pouco eu estava embaixo na tela, a Vanessa está colocando corações na minha cabeça, né, Vanessa? Mas a perspectiva aqui da Grow, a gente tem que trazer um olhar para o professor, né? A Grow é uma empresa especializada na capacitação profissional e o que chamou minha atenção nesse momento de crise foi ver como as escolas não estão preparando os professores para essa nova realidade digital. E aí eu chamei a Vanessa aqui para a gente ter essa conversa e eu vou chegar num momento aqui que eu acho que todo mundo quer saber. Vanessa, conta pra gente. Quais são os programas, os softwares, os aplicativos que você recomenda no momento para o professor trabalhar dentro de sala? Quais são os benefícios? Qual que você recomenda para trabalhar com um aluno, com grupos maiores? Conta pra gente. Eu acho que nesse momento a gente pode usar extensões, programas para captar a tela do computador para fazer videoaula. Aí você pode, né, eu já coloquei algumas sugestões dessas extensões do Google Chrome, lá no Inoveprof, coloquei para criar videoaulas, aí fica a critério do professor. Alguns ficam, mas eu sou tímido, eu vou colocar minha câmera ali. Fica, assim, sinta-se confortável nesse momento. Faça testes, né, antes de publicar ali, vê se ficou legal o áudio, se não está captando nenhum ruído externo, né, está num local tranquilo. Aí você pode usar a sua câmera também no primeiro momento ali para dar um oi para a turma e depois fecha e faça a sua aula. É um método assim, passivo, o aluno vai assistir somente? Não, você pode juntar dentro dessa videoaula atividades interativas. Aí eu dou a dica do aplicativo do Quizzes. Aí você monta lá a sua atividade, assista aquela videoaula, em seguida entre no site e faça o jogo, né? O quiz ali relacionado àquela atividade. Então, tem aí a dica de aplicativo para videoaula, gravação, né, da tela do computador, para fazer tutorial.
Esses tutoriais que eu disponibilizo no InoveProf eu utilizei programas gratuitos, né? Porque fica meio contraditório. Eu tenho programas, né, versões aqui no meu computador que são pagos. Eu investi nisso, né? Na época que o dólar ainda estava até R$ 2. Eu investi, já tem um tempinho isso, né? Eu tenho aqui esses programas. Mas eu procuro, né? Se eu vou dar a dica de um aplicativo, eu quero testar e eu vou utilizar também, né? Não vou apenas fazer um post, siga, use o Kahoot, o Socrative, entre outros ali. Pronto. Não, eu quero ver a eficácia dele. A gente tem que ver se, né? Esse viés aí, com esse feeling do professor aí, vai ser útil na minha aula? Ele tem proposta gamificada? Então eu utilizo e disponibilizo para vocês. Outro aí que eu gosto, que vocês podem criar instruções, né, das atividades, mandando via podcast. Hoje em dia está o boom aí, né? Entre no podcast do fulano, do repórter e tal, né? Você pode criar podcast. Inclusive, já dando aqui um spoiler, momento spoiler, vamos lá. Likes, joinha, gostar. Já vou dar aqui um spoiler. Vem aí um tutorial falando sobre podcast, usando um aplicativo onde você vai gravar, porque podcast nada mais é que um arquivo de áudio, né? Você pode incrementar ali, colocando um fundo musical, dar um tchan, né? Então, eu vou fazer esse tutorial em breve aí. Continuem seguindo aí. Quem não segue o InoveProf, siga. Tem muitas dicas ali. Se eu soubesse, eu me arrisquei fazendo o meu primeiro podcast, tá vendo? Eu não tinha o seu tutorial para me ajudar. Podia até ver lá no... Nossa, na época eu usava um site que era Podomatic, né? Olha lá, o Vasconcelos. Esse aí é uma figura, esse meu amigo aí. Vou falar para a Ana criar podcast. Até aqui na minha live ele tá pegando no pé da Ana. Ai, gente, adoro. Saudade de vocês, viu? Mas um podcast, você pode fazer um podcast ali dando a instrução da atividade para o seu aluno. Sabe, eu acho que nesse momento, se você tiver, né, não pode ter vergonha. Faça um podcast, né? Coloca sua voz ali para o seu aluno ouvir. Faça vídeos, momentos também, né? Aí tem que conversar com a coordenação para ver se está autorizado a criar live com eles, né? Uma videoconferência. Porque, né, o ensino ele é muito assim, do olhar do professor, né, vendo ali, olha, né, vendo o seu aluno. Então, nesse momento que nós estamos em casa, usando esses recursos tecnológicos, é até engraçado que eu vou falar isso aqui, usando recursos tecnológicos para humanizar. Engraçado, né? Falar de tecnologia e, ao mesmo tempo, para humanizar esse ambiente virtual. Deixar mais... com a cara da sala de aula mesmo, né? Com a sua voz, o seu vídeo, criando ali, né? Tem uma ferramenta que o pessoal está gostando muito. Quem não tem, infelizmente, acesso ao Hangouts Meet, que é a plataforma de videoconferência do Google, né? Só as instituições que são parceiras do Google for Education que têm acesso. É sensacional essa plataforma. Mas tem outra que pode, né? Não é porque você não tem acesso que não vou usar. Procura outra, né? Que tem aí no mercado. Tem uma que é o Zoom, que o pessoal está elogiando demais. Eu estou fazendo testes ainda, né? Para colocar aí, para ajudar nesse processo, né? Trazer o meu aluno para ele, ó, gente, eu estou aqui trabalhando em casa, mas estou lembrando de você, não esqueci de você, não. E eu vou fazer, até me permite aqui, Bela, uma brincadeira, se tiver algum aluno meu aqui, ó, a sinetinha, né? Eu uso essa sineta em sala quando eles ficam ali muito fora do contexto ali para chamar a atenção deles. Eu tenho aqui minha sinetinha, ó. Vou colocá-la lá no ambiente virtual também, viu? Esse Zoom agora está tão viralizado que eu já vi um meme na internet falando que quem criou o Covid-19 foi o pessoal que criou o Zoom para poder divulgar a marca. Mas é verdade, na escola que eu sou coordenadora, é o aplicativo que nós optamos, mas é interessante porque, né, eu estou falando da escola que eu trabalho como coordenadora, uma perspectiva é diferente de uma escola de idiomas. Mas esse lado de humanizar, essa questão do aluno ver o professor, do aluno ouvir o professor, estar em contato, não estar dentro de sala, mas estar ali na plataforma, querendo ou não, na perspectiva dos gestores, a gente vê isso como fidelizar.
né? Uhum. Se o aluno não vê escola, se ele não vê professor, o pai, que é o cliente, o aluno que é o cliente, ele vai pensar o quê? Para que eu vou Né? continuar pagando, né? Uhum. E uma dúvida que eu tenho, Vanessa, nós vimos recentemente aí, né, o Bolsonaro aprovou que nós não precisamos mais cumprir os 200 dias letivos, mas a gente tem que manter a carga horária. Então, na sua perspectiva, as escolas agora, elas vão utilizar mais essa plataforma digital com conteúdos extras ou a tendência é a gente realmente já trabalhar o conteúdo de sala de aula? Você acha que a plataforma digital ela vai conseguir adiantar aqueles conteúdos que a gente teria que dar depois da quarentena? Ou você acha que as escolas tendem a não substituir o que eles veriam em sala de aula com a educação à distância? Nossa, Bela, você é minha amiga, hein? Que pergunta, viu? Olha, eu fico pensando assim, no caso da nossa disciplina, inglês, né? Sim, É uma disciplina que dá para ser levada online, né? Nós temos recursos ali para fazer atividades com o aluno, para avaliar as 4 habilidades ali, né? Listening, a compreensão auditiva, escrita, fala e escrita. isso. Então, eu acho que para as demais disciplinas, aí fica é muito complexo eu dar essa resposta assim, se vai prevalecer, vai usar esse conteúdo que a gente. Eu estou com minha matéria, eu estou colocando ela, né? Assim, nós estamos mantendo né, aquele ritmo ali, seguindo o nosso Sim. cronograma que foi feito para as aulas presenciais, a gente está colocando, dando continuidade, né? Mas isso depois é assim, é todo mundo sentar com as suas né, com seus coordenadores e ver, até porque a gente poderia aplicar provas referente a esse conteúdo, né? Prova do momento Covid ali, que nós estamos para ver se o aluno está estudando, está Acompanhando. assimilando, né? Está conseguindo Sim. acompanhar. Porque uma coisa é ele estudar ali, mas tendo a ajuda, o auxílio do professor em sala, dependendo da disciplina, né, requer essa atenção. Então, a gente pode avaliar dessa forma. Vamos fazer uma provinha daquele assunto que foi dado durante o momento online. Vamos avaliar ali. Né? Isso é bem complexo para eu te dar uma resposta assim, não, vai valer aquilo ali, beleza, né? Eu fico O que pensando fica depois. o meu, né, assim, eu acho que de muitos profissionais de educação também é essa questão. Olha, estamos utilizando as ferramentas, mas elas estão sendo só para uma ferramenta extra, um auxílio, um contato para o aluno ali não ficar afastado da escola naquele período, ou realmente se tornou EAD? Porque a gente falar EAD em tempo de coronavírus é um momento que ali aquela plataforma digital ou aquela, né, as tecnologias, elas vão estar substituindo a experiência de sala de aula. Né? Então, assim, algumas escolas realmente estão dando aulas, né, estão usando as tecnologias para isso, e outras apenas compartilhando conteúdo extra. E igual você falou, realmente depende da disciplina. Né? Então, tem Igual a disciplinas educação ali, infantil, né? a Eu estou educação imaginando, infantil. se eu imaginando as crianças ali, né? O pai já dava, às vezes, um celular para ele assistir um vídeo, uma Peppa Pig, um desenho ali, né? Agora não, meu filho, você vai usar isso aqui para aprender ali o alfabeto, os números. Eu estou tentando imaginar essa situação na educação infantil, né? Que Eu já tive é. contato com o material da Eleve e eu achei muito interessante que a educação infantil é muito sensorial. Então, assim, a própria plataforma, ela levava para os pais o tipo de atividade a ser desenvolvida em casa. Então, com areia, que não sei... Então, assim, mas então não é o EAD. É o pai Uhum. substituindo a professora em casa. Mas tem alguns joguinhos, né? A plataforma da Eleve para criança sempre tem algum joguinho ali. Algumas outras plataformas também de outros colégios também. Mas fica essa dúvida: é só para atividade extra ou nós realmente estamos aplicando o ensino à distância na educação básica no país? Claro que eu não Agora, sou a favor, eu sou muito a favor da experiência social da escola. A gente sabe que a escola não é só, né, levar o conteúdo, a gente está falando também de desenvolver essas habilidades socioemocionais, isso. mas porque o que eu vejo em alguns lugares é falando que o coronavírus transformou o nosso cenário educacional no EAD, então todo mundo está aprendendo com EAD. Eu vejo isso na faculdade, algumas universidades realmente adotaram, então o conteúdo, o currículo das disciplinas continua normalmente, mas a escola está muito dividido ainda. A gente vê escolas
privadas um cenário, em alguns estados um cenário diferente, em Minas, gente, né, algumas instituições já dando aula mesmo, EAD, outras só compartilhando conteúdos extras. Qual você acha que é o cenário, Vanessa? A tendência é a gente, até o final do coronavírus, ir para o EAD totalmente? Eu acho que assim, o que a gente vai aprender nesse momento, principalmente com relação ao ensino, é dar valor ao papel do professor na escola, né? O professor tem esse, né? Todo mundo sabe, não preciso ficar falando aqui das dificuldades de cada professor dentro da sua, seja da esfera pública, particular, cada um tem, independente, né, dessa rede particular ou pública, tem o seu momento ali, a sua dor, né? E nesse momento a gente está vendo como é importante o papel do professor na vida do aluno, na sala de aula. O professor Né? é um herói. O pai deve estar assim, adorando ter esse momento assim de professor, pai tem que trabalhar tudo ali em casa, né? Estou fazendo o momento aqui, uma descontração aqui, mas é muito complicado. E eu acho que para nós, né, professor e aluno, a gente vai aprender a trabalhar nos momentos de incerteza. Como que a gente vai lidar com isso? Essa questão socioemocional nesse momento, tem horas que assim, o estresse, ansiedade, tudo isso aparece, é um turbilhão. Eu, às vezes, vou dormir, eu estou ainda assim, que eu trabalho com capacitação, treinamento, né, das ferramentas do Google, e aí o que eu tinha de encontros presenciais está sendo tudo online. Tem vezes que 2 horas da manhã eu estou levantando, assim, o cérebro da gente não descansa nesse momento. E aí, puxando aqui, eu acho que assim, tem que manter a sua rotina, o aluno com a sua rotina escolar. Nós, professores, estamos também com essa rotina até over, né, sobrecarregado aí, mas lembrar do ser humano. Lembra daquele momento ali, né, para descansar a mente também. Tem o seu momento de lazer, vai brincar com seu cachorro, vai tudo no seu tempo. Pega um livro que você gostaria de ler, né? E aí eu incentivo, e olha que eu sou professora de inglês, mas eu adoro. Pega ali os livros, né, os clássicos da literatura brasileira, que eu sinto falta disso aí quando tem exames de vestibular, né? Tem que ter ali os clássicos, Drummond, Machado de Assis, José de Alencar. Pega esses livros. Tudo isso, principalmente eu estou pensando com os meus alunos da terceira série, né? Que estão preparando aí para o Enem. E o Enem já tem data marcada. Tem o exame online e depois em novembro, né? Não lembro aqui a data. Novembro. Eles estão batendo a mesma data. Isso. Até então, pega esse... espero. Então, pega esses livros, leiam, tudo isso é repertório cultural que você, é bagagem que você está criando ali, você está desenvolvendo, né? E relaxa, gente. Tranquilo, né? O que eu quero passar aqui, não só para os meus alunos, como para todos os alunos, professor, não entre em pânico. Dá vontade, às vezes, de largar o computador. Às vezes eu olho aqui no meu celular, tem grupos com 100 mensagens. Meu Deus, o que esse povo está falando aqui? Né? Mas relaxa, tudo dá certo. Se apareceu esse coronavírus aí, né, é um momento para a gente saber como que a gente vai lidar nesses momentos. Porque eu falo que assim, outros países sabem lidar com problemas, né? Catástrofes, tsunami, entre outros aí problemas, né, de questão natural, eles sabem lidar. Vê lá o exemplo do Japão. Teve lá em Fukushima, né, aquela da usina. Sim. Construíram depois a rodovia que foi destruída pelo tsunami, tudo. Eles sabem trabalhar com esses problemas. Nós não, nós brasileiros não. E aí vem aí essa guerra invisível aí com esse vírus, cada um na sua casa. Então, assim, é um momento que a gente tem que parar e refletir também, né? Essa questão, eu acho que o socioemocional dentro daquelas ali, da BNCC, voltando aqui para o lado da educação, a cultura digital, né, a quinta ali, competência da BNCC, ela é válida. Né? A gente precisa usar esses recursos digitais a nosso favor, seja no ambiente, na esfera educacional, profissional, lazer, mas e o emocional? Como fica ali? Né? Então, é um momento... Vanessa, você falou assim, a gente tem que preparar os pais para a gente ter essa questão da tecnologia em casa,
mas também preparar eles para trabalhar o socioemocional da criança, que é o trabalho que a gente Sim. já faz na escola. Então, também o pai dá continuidade a isso. Vocês deveriam ter um material para os pais, né? Sim, vamos fazer, né? Assim, tem que pensar nos pais também, ajudá-los, não é só mandar ali as atividades no ambiente virtual e se Porque vira senão nos o pai 30 fica ali, né? preso só no conteúdo teórico ali, porque normalmente a gente envia conteúdo, é o que está no currículo, mas e aí? E é o socioemocional que é trabalhado? Muito bacana. E conversar, né? Diálogo. O pai pergunta ali para o filho, tá tudo bem aqui no seu dever? Tem alguma dúvida? Entre outras coisas. Eu acho que é um momento que antes a tecnologia estava assim, é feita para unir, né? A interação, mas era uma interação ali que você estava sentado à mesa para jantar, por exemplo, o menino com o celular, o pai atendendo uma chamada, juntos e separados ao mesmo tempo. Mas agora não, estão todos, né? O Big Brother, cada um está com seu Big Brother. Tudo Então lá. vamos ouvir ali, né? Eu até ri um dia, uma aluna minha colocou na live dela, tá assim, gente, eu descobri que eu tenho um irmão, tô conversando com ele. Eu, gente, como assim? Sabe? Então eu acho que esse momento assim é Isso manter aí, calma. conversar sem abraço, sem contato. Ainda tem aí, né? Uma certa restrição. Então é um momento de manter a calma, continuar com seus afazeres, né? Dentro do seu cronograma e respira e não pira, Sim, né? Acredite, eu ouvi essa frase uma vez de uma amiga, acredite no processo. A escola está empenhando, fazendo de tudo para continuar com a aprendizagem do sim, aluno, mas ao mesmo tempo a escola tem que pensar nos seus profissionais, no professor que está ali se desdobrando para aprender novas ferramentas e colocá-las em prática com e na certeza. hora ali, né? Pensar nesse profissional também, que está sobrecarregado nesse momento, né? Tenha take it easy, né? Como a gente fala, vai com calma aí. Verdade, Vanessa. Eu acho que. Não Ah, sei se está acabando aí o tempo, Bela, não, é porque 5 minutos. né, eu queria dar uma, antes que eu esqueça aqui, temos, né, você estava falando de dicas aí, eu falei muito de dicas de ferramentas para os professores, aí eu deixo aqui uma dica para os alunos, e aí para Ótimo, continuar aprendendo inglês. Aí ótimo. depois de tudo isso eu vou fazer um post ali, colocar os links lá no blog, né? Vou deixar o link na bio do Inove Prof. A editora Richmond está disponibilizando o acesso aos seus livros, ao conteúdo ali para os alunos. O aluno acessa, faz o cadastro dele, coloca a opção de aluno e ele vai poder fazer atividades online dentro da plataforma Richmond, ali, eu acho que por 3 meses. Mesmo Tá? Eu aluno que recebi não tem o material? que não tem, não precisa ter. O Uau, aluno vai fazer o cadastro dele, o login como aluno, e ele vai ter ali disponível os materiais da Richmond para excelente. poder continuar ali, né, em inglês. Eu achei bacana essa disponibilidade, né, da Richmond, colocando esses materiais deles nesse momento aí, para os alunos continuarem estudando inglês, né? Inclusive, tem sido uma postura de muitas empresas e é algo que tem, assim, me alegrado muito. É um momento de crise, então isso demonstra um pouquinho mais de união. É claro que tem a parte do marketing, mas a gente prefere acreditar Aham, que com aquele certeza. conteúdo, querendo ou não, é importante, né? Igual o próprio Instagram, ele virou uma ferramenta para uma ferramenta tecnológica para compartilhar é uma televisão, 24 horas por dia. Se você entrar no Instagram agora, tem uma live de cozinha, tem alguém fazendo uma receita, tem alguém caminhando, tem alguém dando uma aula de alguma coisa, yoga e tudo, etc. Então, assim, agradecer a Vanessa pela presença aqui Obrigada. na live. Obrigada, Vanessa. Eu acho que é essencial a gente ter essa conversa com os profissionais de educação, importantíssimo. Gente. É essencial essa conversa. A gente refletir porque é um momento realmente de mudança. A educação pós esse momento de quarentena vai ser uma educação muito diferente do que a gente tem vivido nas últimas décadas. Foi Com realmente certeza. no termo em inglês aqui, o wake up call. Foi o que a gente precisava para cair na realidade que as coisas têm que mudar. E graças a Deus, assim, temos a tecnologia, temos esse suporte. Agora apareceu o tempo lá que você falou que ia aparecer na minha tela. Ah, é? Mas agradecer a tecnologia no sentido geral, né? O que tem nos permitido estar próximos também aos nossos amigos, aos nossos parentes, num momento muito difícil, que a gente tem que estar longe da tecnologia e está trazendo a gente cada vez mais perto, né?
Eu que agradeço, Bela, pelo convite, adorei esse bate-papo, adorei ver aqui as mensagens de pessoas aqui, de amigos que